Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou trazer uma avaliação de um amplificador DAC que sai um pouco das marcas chinesas tradicionais. É desse cara aqui, é o iFi Zen Air DAC. A iFi, cara, é uma marca britânica de equipamentos de áudio. Ela é bem focada em DACs, amplificadores, esse tipo de coisa. É uma marca bem renomada, eu lembro que eu lia pra caramba sobre eles quando eu entrei no hobby e meio que estava um pouco mais focado em caixas de som. Inclusive porque na época eu morava na Inglaterra, né? Eles são de lá, e essa marca era presença garantida nas revistas de áudio de lá, tipo a What Hi-Fi, por exemplo. No mundo dos fones, eles são um pouquinho menos conhecidos e não têm o peso, né? Pelo menos atualmente, de uma Topping, de uma SMSL, né? Umas marcas chinesas. Mas, por outro lado, muitas vezes eles seguem uma outra vertente. Enquanto essas marcas chinesas costumam apostar em equipamentos mais clínicos, né, totalmente neutros, pelo menos os produtos que eu já testei da iFi até hoje seguem uma linha mais eufônica. O Zen DAC, que foi um que eu testei há um tempo, foi assim, tipo, eu, Leonardo, costumo preferir amps e DACs mais neutros, mas eu acho que os equipamentos mais quentes, envolventes, vamos dizer assim, também, cara, também tem sua razão de existir, também tem o seu mercado. Enfim, o Air DAC é uma versão simplificada do Zen DAC, que eu testei há um tempo. Ele foi enviado pela própria iFi e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele, que custa $99. Ou seja, ele está numa faixa de preço bem interessante porque fica no meio do caminho entre os Foze áudio baratíssimos que eu testei e o que está logo acima, que é o SMSL C200. Então, se o AirDAC for bom, ele vai tampar um buraco. Fisicamente, é o seguinte, ele tem o mesmo design básico de toda a linha Zen da iFi, né? É interessante, tem esse formato meio diferente aqui, que eu sinceramente gosto. Mas o acabamento é bem simplificado em relação ao Zen DAC que eu já testei, porque ele é inteiro de plástico, né? Assim, é uma construção mais simples mesmo. Até que é um plástico legal, sabe? Com uma textura interessante, mas é um equipamento mais, visivelmente mais de entrada mesmo, tá? Não tem nenhum luxo. Vamos lá, atrás você tem uma entrada daquelas de pino, né, de alimentação, e uma USB tipo B. Na verdade, ele pode ser alimentado por essa conexão USB tipo B, tá? Que é por onde você conecta ele ao computador. Só que se você preferir, você pode conectar a uma fonte externa por meio dessa conexão de pino. Para mim isso é desnecessário, tá? Eu usei ele direto no USB mesmo, que já resolve o problema. Eu só acho que podia ser USB tipo C. Tá na hora já, né? Uma outra pequena reclamação é que os dois cabos inclusos, cara, o USB tipo B para USB-A para conectar ao computador e o outro, que é o USB-A para o conector de pino, né, de alimentação, são cabos muito curtos, cara, muito curtos mesmo. Então, assim, para muitos sistemas, você vai ter que substituir esses cabos aqui. Em termos de formato de arquivos suportados, ele é bom. Ele aceita PCM 32 bits até 384 kHz, aceita o finado MQA e aceita DSD até 256. Ainda aqui atrás, do lado esquerdo, você tem um par de saídas RCA, porque ele pode funcionar também como DAC e pré-amplificador. Ele não tem controle para saída ser fixa, tá? Mas você pode simplesmente deixar ele no volume máximo e aí ele vai servir simplesmente como um DAC. Na frente, você tem um botão de volume no centro, que é analógico, uma única saída P2 aqui do lado direito e mais para extremidades. Para as extremidades você tem dois botões. O da esquerda é esse aqui, que é o Power Match, que é basicamente um controle de ganho. Com ele ligado, o Zen entra no modo de alto ganho. Já no lado direito, você tem um que é bem interessante, que é o X-Bass Plus, que é um botão que traz um boost nos graves, o que já me traz para o som. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma grande diferença aqui pro meu trabalho. E por falar em trabalho, eu convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fones de ouvido, a Cuba Audio e o nosso headphone, o Cuba Disco, que está disponível nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth, e que é feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição. Voltando para o Zen Air e começando justamente por esse X-Bass Plus.
É uma funcionalidade que eu gosto bastante, tá? Óbvio que não é tão completo quanto um botão de controle de graves, né, de ajuste fino, né? Esse aqui é um incremento assim sobre o qual você não tem nenhum controle, mas eu gosto da maneira como ele é executado. Você tem um boost que vai desde os subgraves até os graves, entrando um pouco nos médio graves. Ele traz peso, traz massa, mas não chega a ser excessivo. Assim, eu até gostaria que tivesse um pouco menos de força nos graves mesmo, tá? E que ficasse mais nos subgraves, mas tudo bem, assim, para vários fones, em várias situações, isso aqui pode funcionar muito bem. Por exemplo, com o Sennheiser HD800S, eu curti pra caramba. Isso aqui trouxe mais peso e manteve a definição, deixou os graves tipo, mais fortes, mas ainda com muita textura. Por falar em HD800S, surpreendentemente eu gostei do resultado desse fone aqui. O Zen-Air não é particularmente potente, tá? São 280 mW em 32 ohms, o que é a potência de dongle dos mais fortinhos, mas eu achei que ele teve uma compostura bem impressionante para tocar esse fone. Até acho que falta um pouco de fôlego nas baixas frequências, né, como é de se esperar, principalmente comparado ao meu set de mesa, né, de referência, que é o Top L70 e S70, mas esse X-Bass Plus, em grande medida, resolve isso, né, e traz mais vontade nos graves. Mesma coisa com o Job Venus e o Hi-Fi Man HE400 SE. Toca tranquilo? Não. Mas vai, quebra um galho, tá? Agora, com in-ears ou fones mais exigentes, aí é outra história, tá? E ele, obviamente, vai super bem. Em termos de qualidade sonora em si, ele não tem o calor que eu me lembro do Zen DAC, que eu testei há um tempo. Em termos de tonalidade, eu acho ele praticamente indistinguível do meu combo da Topping, o que significa que ele parece seguir uma filosofia diferente dos outros equipamentos da Hi-Fi que eu testei. E que ele segue agora uma proposta bem mais voltada para neutralidade. Eu só digo praticamente indistinguível porque eu acho que ele tem um tiquinho menos de agudos, tá? Mais uma diferença ridícula que na prática não vai fazer nenhuma diferença. O que não é uma diferença tão ridícula assim é na espacialidade. Eu me lembro que quando eu testei o Foze Audio DAC Q4 e o K5 Pro, eu falei sobre o quanto eles ficavam para trás em termos de resolução e de espacialidade em relação ao meu combo da Topping. Aqui a mesma coisa acontece. Ele é mais chapado, entendeu? Você tem menos profundidade. Acho que é um pouco menos, tá? Assim como foi com o Q5 da Foze, mas, por exemplo, no final da Running Away, da Maru, tem meio que um som de água, né? Água mexendo assim. E, cara, quando eu vou do Wi-Fi pro combo da Topping, o som se abre bastante. Esses sons, né, de água, eles ganham distância em relação à voz, em relação à instrumentação, ganham lateralidade, ganham abertura. Óbvio, não é uma comparação justa, tá? O Zendak custa $99 e o combo da Topping é quase 10 vezes mais. Então, é de se esperar que ele seja melhor. Mas é só pra vocês entenderem que, assim, não tem milagre, tá? E ainda que a diferença não seja brutal, claro que não, cara, sendo o equipamento mais barato, né, de entrada, ele tem suas limitações. Mas essas não são limitações absurdas e, concluindo, eu gostei bastante do Zen-Air DAC. Ele cumpre o que promete. Ele é um amplificador DAC de mesa de entrada para quem está começando a montar um sistema e precisa de alguma coisa um pouco mais forte ou de maior qualidade que o que tem direto de um computador, por exemplo. Mais do que isso, como eu disse no início, ele tá, cara, numa faixa de preço que fica entre um Foze Q5 e um SMSL C200, tapando o que é um buraco, talvez não exatamente no mercado, mas pelo menos entre aquilo que eu testei até hoje, né? Não tinha uma recomendação de amplificador DAC nessa faixa de preço. A única questão é, vale a diferença em relação ao Q5? Cara, depende. Em qualidade de som mesmo, eu acho que eles são equivalentes, tá? Apesar de o Foze ganhar na potência, ele é mais forte que o Wi-Fi. Em recursos, o Q5 ainda ganha na quantidade de entradas e saídas, mas o Wi-Fi ganha no X-Bass Plus e no controle de ganho. Então, o Wi-Fi vai para a lista de recomendações como uma ótima opção nessa faixa de preço. Você só precisa ter em mente que existe o Foze DAC Q5 como uma opção mais barata e que pode, dependendo, ser até melhor para o seu uso. Mas, no mínimo, o Wi-Fi Zen-Air DAC merece a sua consideração. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.